Imagine acordar em um lugar que você não reconhece. A poeira dança no ar como espectros. O silêncio é quebrado apenas pelo rangido de madeira e pelo uivar do vento. Você não sabe quem é. Não sabe como chegou aqui. Sua mente é uma página em branco, um vazio que ecoa com o som do próprio desespero. As ruas estão desertas. Mesas postas com jantares intocados, casas abandonadas às pressas, fotografias de famílias, com os rostos apagados. E à medida que você caminha por esse povoado fantasma, banhado por uma luz dourada e eterna que não é dia nem noite, uma pergunta surge: isto é um pesadelo? Ou um purgatório particular? Mas você não está sozinho. Uma figura chorosa, um lamento que corta a alma, e então, o encontro. Algo que não é humano, nem animal. Uma criatura com olhos de homem e sorriso de pesadelo. Ela é a chave. E ela vai levar você até o espelho mais sombrio que existe, o da sua própria memória. Porque às vezes, o monstro que mais tememos é aquele que carregamos dentro de nós. Este é o maldito da pele errante, de Amaury Coriano. Uma jornada aterrorizante pela culpa, pela vingança e pela maldição final, a de perder a própria humanidade. Não se esqueça de se inscrever, curtir e tocar o sininho para não perder nossa próxima narrativa. Aperte o play e adentre este mundo de sombras. Sejam bem-vindos ao Vozes da Ibis, onde a literatura nacional ganha voz. O maldito da pele errante. Amaury Coriano. O rapaz abriu os olhos de supetão. Ok, estava desperto. Porém, onde estava? Que lugar peculiar e exótico era aquele? Estava em uma cama, isso era certo. Constatação factual. O teto estava... é um tanto estranho. Sujo, empoeirado e encardido, demonstrando claras marcas de mofo em alguns pontos verdes, outros em um tom bem escurecido, negro como as próprias pupilas dilatadas em seus olhos. Partículas dançavam em pleno ar como pequenas bailarinas graciosas, talvez fossem ácaros, pó ou detritos, o fato é que flutuavam pelo feixe de luz amarelada. O rapaz contorce seu próprio corpo de lado, joga as pernas em uma parábola, formando um semiarco no ar, e estaciona seus pés descalços no piso gelado. O chão estava tão empoeirado quanto o teto, com terra a se espalhar até onde a vista alcançava. Uma terra amarelada, porém, fina como areia de praia. O som dos seus passos, a sola do pé e a terra entrando entre os vãos dos seus dedos, emitia um som característico que acaba ecoando pelo ambiente inóspito e solitário. O ruído do ranger das portas sendo sopradas pela brisa trazia uma sensação pacífica e aterradora ao mesmo tempo. O vento ruidoso do lado de fora causava um alarde carregado de incógnita e mistério. Ele adentra pela casa, fazendo curva pelos móveis, paredes e ecoando pelos vãos obscuros do local. O rapaz passa pela porta de madeira que se encontrava rachada em alguns pontos e extremamente ressecada em outros. Estava de frente a um espelho quebrado, com estilhaços pelo chão empoeirado, estilhaços de vidro que mostravam seu reflexo de aparência maltrapilha. O rapaz usava calças longas, de moletom, de cor cinza, bem surradas e quase tão sujas quanto as paredes daquela casa. Camiseta simples, com uma estampa gasta, quase toda esfarelada pelo tempo. Em frente ao espelho pela metade, seus cabelos ondulados se encontravam desgrenhados e a barba estava por fazer, ganhando um aspecto largado, combinando com a composição de sua aparência como um todo, que era de puro desleixo. Por mais que ele se esforçasse, não conseguia se lembrar de nada. Não se lembrava de como viera parar ali, nem que lugar era aquele, nem mesmo quem ele próprio era, seu nome, idade, amigos, família, nada. A mente do rapaz era uma folha em branco a qual não continha qualquer vestígio de memória, fosse recente, fosse nos registros mais remotos de suas memórias. O vento praticamente uivava lá fora, e o tempo era de um amarelado débil de um fim de tarde fria de inverno, porém, não havia frio ali, tampouco calor. O rapaz não sentia nem uma coisa, nem outra. Ao sair pelo portão, o reflexo alaranjado do ambiente bateu em seus olhos, fazendo-o apertá-los e colocar a mão em forma de concha sobre o senho. As ruas se encontravam desérticas.
O vento sopra sobre o asfalto e ruas, jogando terra, poeira, folhas secas de árvores e muita sujeira, que se juntavam a algumas latas, restos de embalagem vazias e garrafas de plástico. Os ruídos das tranqueiras se mesclam aos barulhos de madeira rangendo, folhas esvoaçantes no topo de suas árvores sendo sopradas e o som característico de uma placa de metal solta se chocando contra alguma estrutura sólida. Os sons de seus passos compunham a orquestra desoladora das ruas. O sol começava a ficar mais baixo no horizonte, fazendo as ruas ganharem um tom mais ameno, porém, não menos alaranjado, assim como um aspecto menos sujo e empoeirado. O rapaz arrisca um chamado por alguma alma viva que pudesse estar por ali, mas tudo que recebe em troca é o ruído alto da brisa do vento cortando as casas solitárias e vazias. Alô? Alguém? Silêncio. O rapaz anda pela rua, olhando de casa em casa, somente para notar e confirmar o seu maior receio. Estava completamente sozinho ali. As casas se encontravam vazias, como se tivessem as abandonado às pressas. Tal verdade essa, que ao entrar em uma delas, o rapaz encontra uma mesa posta, com a refeição ainda morna sobre a mesma. Algo peculiar acontecia ali, apesar de bem organizada, apesar do chão coberto por sua manta de terra e poeira, a decoração das paredes composta por quadros e molduras chiques e bem ornamentadas, não representava qualquer memória registrada, eram quadros de paisagens vazias. Isso quando simplesmente não havia nada dentro da moldura, a não ser um fundo vazio, sem fotografia, apenas a madeira. Algumas molduras ostentavam fotografias de famílias reunidas, porém, em todas elas seus rostos haviam sido censurados, completamente rabiscados ou até mesmo rasgados. Eram fotografias de familiares sem rosto, sem uma identidade. Ele dobra a esquina da parede em formato de L, temeroso, pois aquela lamúria o deixava extremamente inquieto e um mau agouro já lhe crescia no peito. Ela aumenta, passando agora para um grito desesperado que ecoava por todo o ambiente. Podia ser ouvido a metros de distância sem qualquer problema ou impedimento. O rapaz se depara com uma figura abaixada de cócoras. Suas costas permaneciam viradas para si. Era como se a figura estivesse abraçada aos próprios joelhos, com as pernas completamente flexionadas. Ele caminha rumo à figura chorosa, com cautela, tapando os ouvidos com ambas as mãos e tentando fazer seu grito de curiosidade sobrepor-se à lamúria estridente da figura. O rapaz dava um passo de cada vez, perguntando para a pessoa se ela estava bem ou se precisava de ajuda. Os sons dos seus passos na terra mal podiam ser ouvidos. Estava a poucos passos da figura, quando sentiu uma tontura repentina, sua cabeça gira, sua visão fica esbranquiçada. Era como se sua pressão houvesse caído repentinamente. Sua vista alterna entre piscadelas de preto e branco. A cada nova piscada o rapaz era banhado por flash, e a cada um deles seu mal-estar parecia ficar mais intenso. Uma imagem piscou em sua mente. Fechar de olhos, piscadela de olho, outra imagem. A cada nova piscada uma imagem sobrepunha em sua mente, ou melhor dizendo, lapsos de uma memória. Uma mesa de centro, uma carteira jogada de qualquer jeito, aberta, revelava parcialmente uma carteira de identidade, Josuá Mar. Nada mais que isso. A sua foto por outro lado estava bem visível, bem nítida, a sua própria face estampada em alto relevo no plástico. Quando dá por si, estava no chão, tombado de lado. Teria perdido os sentidos por alguns segundos? Meu nome é Josuá. Eu sou Josuá, constatava ele. O som de lamúria vinda da figura havia cessado, porém ela ainda se encontrava parada, ainda de costas. Josuá arrisca uma aproximação, a figura não faz qualquer menção de revidar, correr ou simplesmente se mexer mesmo com a movimentação do rapaz. Ao estar próximo o suficiente dela, Josuá percebe algo um tanto peculiar. A figura estava coberta por um manto. Era algo peludo, espesso. Era uma pelagem. A figura estava coberta por uma longa e grossa pelagem, que lhe cobria todo o corpo, indo do topo da cabeça até os pés. Aquilo era um animal. Parecia ser um animal, um cachorro mal escovado e sujo, já que seus pelos se encontravam em um tom de branco encardido. Josuá resolve se aproximar, dessa vez com menos cautela, a fim de acariciar o pobre animal. O rapaz estica sua mão espalmada, fazendo uma série de chamados típico de quando se chama um cão para coçar sua cabeça. Estava a poucos centímetros do corpo do animal,
Podia até mesmo sentir o calor de seus pelos próximos à sua pele, porém, ao virar do animal, deixou o pobre rapaz perplexo, o embranquecendo instantaneamente. A criatura, mesmo demonstrando claramente traços animalescos, tinha uma feição um tanto quanto humana. Olhos humanos, arredondados, com pupilas e cílios, o encaravam profundamente. Um nariz protuberante, com duas claras e arredondadas narinas em cor de pele rosada, contrastava com sua pelagem cor de creme. Um nariz humano em meio aos pelos de um animal selvagem. Mas nada, repito, nada era mais perturbador do que o sorriso amarelado, com dentes perfeitamente alinhados, em lábios rosados e bem acentuados. Um sorriso vazio, porém, humano, que vinha seguido do movimento característico da língua alongada e fadigada de um cachorro, que se projetava para fora enquanto se movimentava em um vai e vem cansado e sedento. A criatura animal humano cessa seu movimento habitual e então ganha uma feição séria e sisuda, encara o homem com aquele olhar vazio, porém humano o suficiente para saber que estava vivo, mesmo parecendo que ali não havia uma alma. Suas patas, melhor dizendo, mãos, eram minúsculas, do tamanho de mãos de uma pequena boneca de brinquedo, porém, humanas. Terminava essa composição bizarra que era esse pequeno ser exótico. A criatura semi-humana encarou Josuá profundamente e então latiu para o rapaz, como se isso fosse a coisa mais natural da natureza animal. Outro latido, dessa vez ecoante, não pelo ambiente, mas sim em sua mente, vertigem, desorientação. O rapaz estava em pé, parado em frente a uma mesa redonda, de mármore branco, sua carteira estava ali, jogada, como havia conseguido contemplar anteriormente. Sentiu seus pés molhados, um melaço escorregadio e espesso. 2 passos para trás, marcas pelo piso claro, pegadas de cor vermelhas bem escuras. Algo ressoava, eram pingos ecoantes, que gotejava de suas mãos. O rapaz levanta ambas na altura de sua vista, estavam manchadas do mesmo vermelho do chão, um cheiro forte de ferrugem chegou ao seu nariz, o que o fez piscar confuso. 2 piscadas. Estava parado novamente em frente à criatura peculiar. Mesmo apesar do forte latido, se é que podia ser considerado como a figura não parecia ser agressiva, nem oferecer grande perigo, por mais que sua forma fosse bizonha e perturbadora. A criatura peculiar correu pela rua fora, levantando uma nuvem de poeira alaranjada, enquanto emitia aquele uivado lamurioso de outrora, que ecoava e podia ser ouvido a dezenas de metros de distância, enquanto Josuá era deixado para trás, sozinho novamente naquela rua de casas desérticas. O rapaz volta a caminhar a esmo pelas ruas, enquanto areia e terra cobriam seus pés descalços e emporcalhavam suas roupas já severamente desgastadas. Ele olha para o céu. Parecia até mesmo que o tempo havia sido congelado naquele exato instante, pois não parecia ter se passado 1 hora, nem 10 minutos ou nem mesmo 5 segundos. Tudo estava da mesma forma que esteve desde que saiu pela porta da casa, na qual acordou inesperadamente. Tudo ainda estava banhado em uma luz dourada, o tempo ainda estava mergulhado no ouro veranil do sol quase poente, porém com detalhe, não havia mais sol, e agora uma meia-lua se fazia alta no céu em cor sépia. Como isso era possível? Como podia o céu ter uma lua, mas não ter um manto negro e estrelado? Como podia o tempo estar jogado em um final de tarde de sol poente, sem existir um sol? As cigarras que cantavam sob o final de tarde alaranjado se mesclavam ao farfalhar dos grilos embrenhados em meio aos matos verdejantes das redondezas. Uma coruja passa rasante por Josuá e pousa graciosamente sobre o telhado de telhas velhas e pontilhada de negror em boa parte delas. Mal se podia ver o característico laranja original delas. A ave canta o seu habitual canto ecoante. Seus olhos cruzam com os de Josuá, e ambos sustentam o olhar compenetrado por alguns segundos, que na percepção dele, pareceram intermináveis. Aqueles olhos redondos enormes, brilhantes e amarelos penetram em sua alma profundamente o fazendo perder a noção de sua percepção. Ao piscar novamente e desviar o olhar estava novamente naquele lugar misterioso. O cheiro acre estava quase insuportável, moscas varejeiras, quase do tamanho de uvas, rondavam e zumbiam alto ali dentro. Josuá caminhou por entre os móveis, deixando marcas vermelhas pelo piso. O rapaz chega até a garagem, um local apertado, abafado, onde não havia janelas para circulação de ar ou entrada para a luz do sol de forma suficiente. Não havia um carro, então o espaço ali era grande o suficiente para guardar várias tranqueiras, caixas, madeira,
materiais para construção e conserto, ferragem já há tempos enferrujada e entre outras tantas coisas que se empilhavam se apertando grotescamente pelos cantos, encostadas nas paredes, escanteadas, juntamente com uma enorme mesa feita de madeira grossa, resistente, a qual sustentava uma peça de morsa e uma serra elétrica. Josuá passa se esfregando pelos mínimos espaços livres. Sua camiseta acaba enroscando em algo, puxando juntamente com seu tecido, o que faz o objeto cair e jazer próximo ao seu pé. O estrondo metálico ressoou pela pequena garagem e então o reflexo da lâmina de serra chegou até seus olhos, apesar de estar um tanto gasta e com pontos de ferrugem ao longo da sua extensão. A serra estava impregnada de um vermelho em tons amarronzados e já demonstrando estar endurecendo devido ao seu ressecamento. Sobre uma bancada adjacente repousava uma faca de comprimento longo, usada para corte de churrascos. A lâmina apresentava as mesmas manchas da serra, porém em um tom mais vívido devido ao aço inoxidável, que fazia os tons vermelhos refletirem mais intensamente. Josuá atravessa todo o perímetro da pequena garagem. Um amontoado de sacos plásticos pretos chamava sua atenção. As moscas rodeavam aqueles sacos de lixo tal como mariposas rondam as chamas incandescentes de uma vela de cera ou um lampião a querosene. O fedor ali era insuportável, acre e com vestígios de um aroma contendo ferrugem. O cheiro era nauseante de fato. Josuá ignora as enormes moscas varejeiras que rondavam o perímetro e davam rasantes audaciosos próximos demais do seu ouvido. Agora ele está próximo bastante do saco para que suas mãos o pudessem tocá-lo. O saco plástico encontra-se parcialmente aberto, porém não dá para ver o que de fato há em seu interior. Os olhos de Josuá permanecem vidrados, sem expressão, apenas contemplando aquilo que se encontra dentro daquele saco preto de lixo. O rapaz passa as costas de uma das mãos na bochecha de seu próprio rosto, limpando o suor que escorria irritantemente pela maçã do seu rosto, porém, deixando um rastro avermelhado em sua face, um pouco abaixo da linha dos olhos, um risco carmesim irregular. Ao se levantar, chuta o saco de raspão. Sem intenção, algo despenca de dentro do plástico preto, tombando inerte no chão, com um ruído abafado e seco, tal como um tronco apodrecido e úmido de uma árvore velha. Josuá olha com frieza para a coisa, de cima para baixo, com um certo desprezo no semblante e no próprio olhar. A luz do sol poente invade as telhas, salpicando em seus olhos pelas frestas, ofuscando sua visão momentaneamente. Josuá pisca os olhos algumas vezes seguidas, está novamente na rua desértica, o tempo ainda parece parado e com o céu alaranjado e tons de amarelo de outrora. A coruja alça voo e some por entre as casas vazias, a brisa gélida sopra ruidosamente, açoitando seu rosto como chicote. O uivo lamurioso volta a ecoar em algum canto distante, difícil identificar sua origem, nem a que distância está sendo emitido, mas é fato de que um mau presságio é carregado juntamente à sua entonação, que se mescla com gritos de desespero. O som do uivo se mistura ao pulsar descompassado de seu peito. A traição ainda lateja em sua memória recente. As imagens, as provas, os corpos nos sacos. Josuá sente que algo dentro dele quebrou. Não era só tristeza, era abandono do próprio humano. O vento muda. Uma corrente gélida sopra entre as casas em ruínas. O mesmo gato negro de antes reaparece, parado no meio da rua, olhos agora como carvões incandescentes. Encaram-se. O animal mia uma única vez e se vira, caminhando com passos sinuosos rumo a uma viela estreita entre dois muros rachados. Josuá o segue. Não pensa. Apenas sente. A dor o conduz. A viela se afunila até um arco de madeira seca, entrelaçado por espinhos retorcidos e musgo ressecado. Ao atravessar, é como se tivesse deixado o mundo. Tudo ali era opaco, parado, impregnado de sangue, poeira e esquecimento. No centro, um altar de pedra negra, coberto por peles e ossos. Ao lado, ajoelhada como um cão adestrado, a criatura de focinho esquelético e olhos vazios observa, viva e silenciosa. Uma voz irrompe, não do ar, mas do próprio chão. Queres vingança? Josuá permanece em pé. Os punhos cerrados. O olhar sem lágrimas. Dá-me tua carne. Tua forma. Tua razão. Eu te dou força, olhos que veem além, dentes que rasgam, corpo que resiste. Mas não mais andarás entre os homens.
Não mais sonharás como eles. Caminharás entre mundos, perdido, maldito. És digno disso. O silêncio de Josuá foi a resposta. Ele avança até o altar. Ajoelha-se. Eu aceito. A pedra queima sob seus joelhos. O ar se enche de um cheiro ácido. Seu peito arqueja. O sangue em suas veias parece inverter o curso. Ele sente sua pele aquecer como se prestes a romper. E então, Josuá uiva. Pela primeira vez. Um som que não é mais humano. O pacto está selado. Socorro! Alguém. Clemência por socorro. Pare. Não. Pare. Não faça isso. Imploração. Eram vozes humanas, vozes de uma mulher. Elas ressoavam em sua mente juntamente com os distantes uivos lamuriosos, carregados e trazidos pelo vento. Josuá caminha em passos acelerados pela rua, em busca da origem dos uivos e lamentos. Talvez essa fosse a única pessoa capaz de dar-lhe as respostas de que inferno de lugar era aquele. Ele se sente estranho, uma forte vertigem o toma a cada minuto que passa. Um mal-estar, um mau agouro lhe tomava o peito, fadiga, falta de ar, coração batendo fora de ritmo, enfim se cansa, não consegue prosseguir, parecia estar carregando 100 quilos consigo. Uma forte neblina rasteira começa a ser emanada das bocas de bueiro, cobrindo parcialmente seus pés. O rapaz desaba sobre a entrada da mesma casa da qual saíra. Como isso era possível? Teve a impressão de ter andado quilômetros. Como podia ter ido parar no mesmo lugar? Como pode ter dado a volta? Josuá se levanta, empenhado em caminhar novamente e sair daquele lugar maldito e desértico. Ele caminha empenhado, mesmo fadigado, mesmo sentindo o peso aumentar sobre si a cada momento, ele ainda caminha. Os uivos e os gritos de sofrimento e de clemência continuam, vindos de lugar nenhum e indo para lugar algum. Não adianta, era impossível precisar a direção em que eles partiam ou terminavam. Josuá bufa, soa gelado, os odores daquele lugar pareciam se intensificar a cada maldito minuto que passava por ali. O rapaz para, dobra-se sobre si mesmo, com as mãos sobre os joelhos, tentando puxar ar renovado para dentro dos seus pulmões, quando o som estridente de um miado se eleva por sobre o silêncio perturbador das ruas vazias. O som chega aos seus ouvidos, fazendo levantar enfim a cabeça e estreitar bem os olhos, incrédulo do que via. Era um gato de pelagem completamente negra, reluzente. De longe parecia ter olhos verdes como duas safiras, que brilharam intensamente ao fraco feixe quente do raio solar tímido. A neblina a essa altura já começara a se intensificar, estava mais alta, mais densa, porém, ainda podia ver parcialmente tudo, mesmo a uma certa distância, e isso incluía o gato preto, parado em frente a uma das casas, bem ao longe. Ainda era muito peculiar, mesmo com uma forte neblina se formando, aquele lugar se mantinha neutro em sua temperatura, assim como o clima se mantinha perfeitamente o mesmo. Alaranjado com pontos amarelados feito ouro. Não havia escurecido nem um terço de horas, por mais que Josuá pressentisse que esteve ali por dezenas de horas. Josuá enfim vence a distância e se aproxima do gato negro, que ao vê-lo dá um bocejado ocioso, se levanta, espreguiça sobre as patas dianteiras, caminha com um certo ar de desprezo, sinuosamente e então pula o pequeno muro da casa para o lado de dentro. Josuá, por sua vez, fica horrorizado, pois conheceu de imediato aquela casa. Era exatamente a mesma de suas memórias confusas e desconexas. Um calafrio percorre por sua espinha, eriçando todos os pelos do seu corpo, mesmo que não houvesse qualquer lufada ou corrente de ar gelada. O rapaz caminha temeroso, um passo por vez, com os joelhos trêmulos e as mãos ainda mais. Tinha uma terrível má sensação o tomando de assalto. Estica o braço, dedos em riste, mão trêmula, ansiedade, suor frio escorrendo pelas têmporas e nuca, o som metálico de maçaneta sendo forçada para baixo, o render enferrujado das velhas dobradiças empoeiradas e com pequenas teias de aranha agarradas ao seu metal, o ruído ecoante da porta de madeira se arrastando livremente e levantando poeira do piso a tempos abandonado pelo próprio tempo. Josuá passa pelo batente da entrada, uma lufada o envolve, e então estava enfim dentro da casa, e dentro das memórias novamente. Josuá passa pela porta, arrastando um dos sacos plásticos até o quintal, depois volta e pega mais outro e depois mais outro,
Por fim traz consigo o derradeiro saco preto e a serra de lâmina manchada e uma pá um tanto enferrujada. O seu quintal era inteiramente de terra, sendo assim, cavar um enorme buraco profundo o suficiente para quase chegar ao próprio inferno não foi um trabalho assim tão árduo, porém, ainda lhe rendeu um bom suor que se formava em uma enorme meia-lua no peito de sua camiseta cinza. Praticamente chutou os sacos pretos todos para dentro do buraco recém-cavado, mantendo o olhar gélido e o semblante impassível. Por fim, parou, cravou a pá no chão, deixando-a fincada no terreno terroso, pegou a serra, encarou-a por alguns segundos, o vermelho manchado em sua lâmina refletiu os olhos vazios de Josuá, e então a jogou dentro do buraco, por cima dos sacos grotescamente empilhados, soterrando assim tudo com terra novamente, finalizando com pequenas batidas na terra fofa. O pôr do sol se aproximava, mas ainda fora o suficiente para que um curto raio solar batesse em seus olhos, forçando o rapaz a fechá-los por microsegundos. Josuá abre os olhos, o clima amarelado banha seu rosto confuso. Resolveu adentrar os cômodos da casa, estava extremamente intrigado, queria chegar ao fundo dessas memórias, ou melhor dizendo, à origem delas. Queria encontrar a famigerada garagem que tanto rondou seus flashes do que pareciam ser suas lembranças. A porta de madeira rende e estala ao ser forçada a ser aberta com um empurrão mais brusco depois de Josuá constatar que ela estava emperrada, devido aos aparentes anos de abandono e desolação que a casa mostrava, ganhando um aspecto deplorável de solidão. O rastro vermelho amarronzado se estendia pelo piso, em uma faixa riscada, simbolizando que algo havia sido arrastado pelo chão. Josuá segue o rastro, que o leva até uma segunda porta, que tinha saída para o quintal de terra da casa. O coração de Josuá bate descompassadamente em seu peito, a boca seca, a garganta parece ter um arame farpado enrolado em sua faringe, suas mãos estão suadas, nervosismo, ansiedade, medo. Josuá estava em um impasse interpessoal, não queria saber que segredos havia naquele buraco que viu em suas lembranças, mas ainda era guiado pela curiosidade corrosiva que sentia que colocaria um desfecho em todo esse mistério. A porta se abre lentamente, sem impedimentos, ao leve toque da sua mão e então bate suavemente contra a parede decrépita e empoeirada, levantando partículas e sujeira pelo ar. A luz amarelada invade o recinto, banhando a garagem em um tom de ouro nada reluzente. A brisa entrou pela porta, parecia convidá-lo para fora. Os cabelos de Josuá flutuam no ar, fios se desencontram em uma dança caótica desincronizada oferecida pelo vento. Josuá respira profundamente, mesmo sentindo-se nauseado pelo forte odor acre, que emprestava ao ambiente. Enfim sai pela porta, encontra a velha pá capenga encostada na parede coberta por lodo, ervas daninhas e fungos enegrecidos, a pega instintivamente, apertando seu cabo com firmeza o suficiente para fazer com que os nós dos seus dedos perdessem a cor e ficassem esbranquiçados. O rapaz caminha até o lugar em que se viu cavando anteriormente, para de frente, encara, suspira exasperado. Seus olhos tristes compenetram seus pensamentos mais distantes e sórdidos. Enfia a pá na terra seca e, com o impulso firme do pé, sente o solo finalmente ceder, algo que não acontecia sabe-se lá quantos anos. Começa a cavar e a cavar e cavar. O buraco exala um odor fétido, moscas rondam o local, larvas e insetos rastejam por cima da terra, que demonstrava parcialmente os vestígios dos sacos pretos enterrados lá momentos antes. Ele dá alguns passos para trás, horrorizado, caindo de costas. Se levanta rapidamente, ainda tonto pelo choque, cambaleante corre casa dentro, trombando imóveis, parede, estante, enjoado, ou melhor, enojado. Chega ao banheiro e dobra-se sobre si mesmo, cai de joelhos e então vomita vertiginosamente. Permanece encostado na parede de azulejos brancos encardidos. Alguns pontos já demonstravam fungos e lodo esverdeado subindo pela parede, devido ao abandono e umidade, porém não se importava com isso, estava inerte, absorto em seu estado catatônico de choque, com olhos vazios, vidrados no nada, enquanto permanecia segurando os joelhos com uma das mãos e a outra apoiava a própria cabeça segurando os cabelos desgrenhados entre os vãos dos dedos. Josuá vê, ou pressente, algo passar por sua visão periférica. Foi rápido, tal como um vulto, mas aconteceu, tinha certeza. Tenta ignorar, porém escuta o som dos passos, ruídos de unhas sobre o piso e o choro lamurioso se formar corredor afora. Escuta gritos, pranto, desespero,
que se mesclam ao choro de lamúria, era como um grito uivado de pura dor excruciante. Ele fecha os olhos, como se assim pudesse afugentar a sensação de desespero, de culpa, que nem ao menos sabia o motivo. Josuá abre rapidamente os olhos em um solavanco de seu corpo, que age por instinto ao ouvir e pior, ao sentir uma baforada quente e ruidosa em seu pescoço. Um hálito quente se intensifica em sua pele, fazendo os pelos da sua nuca se eriçarem tal como um porco-espinho. Ele tem medo de se virar, medo de olhar o que quer que seja coisa parada ao seu lado ali consigo. Um chiado canino recebe, seguido de uma bufada que fareja sua pele, porém a imagem com que Josuá se depara é assustadoramente bizarra. Um cão, pelo menos era o que lembrava em aspecto, encontra-se parado, no corredor, pelo menos parcialmente, já que a sua parte dianteira se alongava até Josuá, e a sua parte traseira permanecia do lado de fora. A criatura ostenta um pelo alongado, sujo, de cor escura, seu olhar era perturbador, vazio, duas órbitas negras sem qualquer pupila, sem íris, em uma cavidade aprofundada no próprio crânio que deixava olheiras obscurecidas, terminadas na extremidade superior de um focinho enormemente alongado, que mais se assemelhava ao formato equino do que canino. Os pelos cobriam apenas parcialmente seu semblante obscuro, então era possível vislumbrar o focinho de cor branca, que contrastava com a pelagem negra do peculiar cão bisonho. Aquilo não era um focinho comum, era um crânio equino, exposto, terminado em dentes pontiagudos, sem vestígios de gengiva ou carne. Apenas osso, ressecado e amarelado, como toda estrutura que o tempo devora. As patas terminavam em cascos grotescamente mal formados, sustentando pernas dianteiras e traseiras longas demais, reminiscentes de um cavalo, mas com proporções distorcidas. A criatura não possuía qualquer traço de harmonia. Era como se uma criança tivesse montado um quebra-cabeça de partes erradas, aleatórias, e tivesse se dado por satisfeita com o resultado. Um ser sem lógica, sem sentido, sem alma. Josuá salta para trás, assustado com a imagem grotesca que via, bem ali, parada em sua frente. Os olhos negros da coisa encontrarão-se com os seus, e ambos sustentaram o olhar. Josuá sentiu sua alma ser penetrada, invadida, sondada, enquanto sentia mergulhar em uma liturgia espiritual completa. Sentia seu corpo afundar-se em si próprio, em sua consciência. Era como um oceano negro, que o tragava pouco a pouco, mas sem a sensação de se afogar. Josuá se deixa ser puxado para baixo tal como uma bola de metal de 0,5 tonelada. Fechou os olhos. Josuá abre os olhos, a serra está em suas mãos, está parado imponente na frente de alguém, uma mulher. Ela está amarrada a uma cadeira de madeira extremamente reforçada e resistente, as lágrimas em seus olhos escorrem, molhando suas bochechas, deixando um percurso pela maçã do seu rosto sujo de poeira ressecada. A sua cabeça pende para a frente, mergulhada em uma semiconsciência que vai e vem, ora apaga, ora acorda. Nos momentos que redobra a consciência, ela grita, pede por ajuda, implora por clemência, por misericórdia. Sangue escorre de si, molhando o braço da cadeira e pingando no chão, em um gotejar ritmado, ecoante, que pinga em compasso com o tic-tac do relógio, que tinha seu visor banhado por uma luz dourada de fim de tarde. Por favor, me solte. Me deixe ir. Por favor, suplicava ela. Josuá arrasta uma mesa que fica no centro da garagem, se aproxima, ignorando a súplica da mulher chorosa. Ele joga uma pequena pilha de fotografias sobre a mesa, manchadas de sangue, e bate com o dedo sobre elas, simbolizando para que a mulher prestasse atenção nelas. Na imagem constava a cena dela agarrada a outro rapaz, o beijando intensamente, em um momento de clímax em carícias íntimas. Não foi um erro. Foi uma escolha, diz ele, friamente, com o tom de voz cavernosa. Seu olhar permanecia gélido, sem qualquer traço de compaixão. Ele bate com o dedo sobre as fotos novamente. O brilho da aliança de noivado reluz sob a luz da tarde. Foi uma escolha, repete ele pausadamente. Josuá se afasta, o dedo com a aliança permanece caído sobre a mesa, inerte. O sangue pinga dele, assim como pinga do braço decepado, ou melhor dizendo, cerrado pela lâmina da serra que trazia firmemente em sua mão. Você partiu meu coração em pedaços. A mulher grita, chora e implora, porém Josuá continua seu monólogo,
ignorando todo o escândalo proporcionado por ela. Então agora, eu irei partir você também. Em pedaços. Josuá se aproxima dela lentamente. A lâmina da serra reluz sob o pequeno feixe de luz, enquanto a porta da garagem é encostada lentamente. A mulher grita em desespero antecipado. O som da serra rasgando a carne e o osso sendo serrado como um toco de madeira ressoa pelo ambiente insalubre daquela garagem isolada e solitária. Josuá vomita horrorizado com as imagens que vira em suas memórias. As lágrimas escorriam pelo seu rosto e mesclavam-se ao ranho que escapava de suas narinas. Ele corre até o quintal, cai de joelhos, apoia-se sobre as palmas de suas mãos. Seus olhos contemplam a imagem aterradora do saco plástico com a boca parcialmente aberta, com o antebraço pendendo dele, terminando em uma mão de cor azulada, puxada para o roxo, o qual faltavam pelo menos 2 dedos. A criatura de focinho alongado sai pela porta, choramingando o ruído de lamúria. A criatura era mais alta do que pareceu a primeira vez que Josuá a viu naquele corredor estreito. Ele emite algo parecido com latido, sua língua se projeta para fora de sua boca, não era canina, era arredondada e curta tal qual a língua humana. A coisa caminha sobre 2 patas, emulando o caminhar humano, curvando sua espinha vertebral para frente, dando alguns passos tortuosos. Não era para nenhum cão conseguir simular tal proeza bizarra, mas ainda assim, ali estava ela, fazendo-a. Era assustadoramente humana em seus trejeitos. Josuá sai em disparada, assustado, completamente enojado, consigo mesmo. Os olhos lacrimejam e marejam e o desespero martela em seu peito como uma britadeira. Estava confuso, apavorado com as criaturas daquele lugar, apavorado com o próprio local em si. Não sabia o que era aquele lugar e sentia uma culpa devastadora lhe tomando, fazendo perder o ar, lutar contra os seus sentidos que ameaçavam se perder. Sentia algo ruminando dentro de si, o sangue correr diferente em suas veias, seu corpo queimar e seus ossos doerem de forma que podia jurar que se partiriam em 2 a qualquer momento. Seus músculos se contorciam em uma dança interna e uma coceira sarnenta lhe tomava todo o corpo, ganhando vermelhidão em vários pontos dele. Josuá enfim tropeça em um galho de árvore, cai e rola pelo chão, adicionando ainda mais sujeira ao seu aspecto imundo. Ele não consegue mais se levantar, sente uma dor excruciante em suas pernas. Parecia que seus músculos estavam sendo rasgados pouco a pouco. Sua coluna se dobra, fazendo curvar-se para dentro, enquanto sua espinha se projetava grotescamente sobre a pele, a carne, ganhando caroços nodosos protuberantes. Josuá olha para suas mãos, pelos crescem em abundância de seu pulso para cima, seus dedos se contorcem, se dobram e suas juntas travam, sem conseguir abri-los novamente. Sente seu maxilar render, se modificar, ganhar aspecto canino, onde suas presas rasgam a carne de sua gengiva, projetando-se tortuosamente de sua arcada dentária. Seu nariz aos poucos se transmuta dolorosamente para um focinho semi-alongado, enquanto literalmente uiva de dor, em um som animalesco e gutural. Mesmo sofrendo com a transmutação de seu corpo, Josuá persiste, continua correndo, mesmo que de forma trapega. Os pelos de seu corpo, agora alongados e espessos, acabam por vezes enroscados em galhos de árvores, paredes de chapisco e outros obstáculos pelo caminho, deixando grandes tufos presos por todo lugar. A dor é terrível, o faz contorcer por dentro e por fora, enquanto seus membros se transformam em partes animalescas. Ele se parece cada vez mais a um cachorro de grande porte ao invés de um humano. Por fim, ele ultrapassa um limite invisível, onde o dourado da tarde eterna se dissolve lentamente no sereno da noite silenciosa. Cambaleante, apoiado em 4 patas, Josuá avança, uma criatura em transição, onde o humano e o animal disputam espaço. O focinho já se alongara, coberto de pelos que se confundiam com os cabelos ainda caídos sobre os ombros. A parte superior do crânio mantinha traços humanos, mas sua coluna curvada formava uma parábola torta, como se o corpo lutasse para equilibrar o peso de uma alma adulta num arcabouço em mutação. Os membros, braços e pernas, ainda guardavam vestígios da forma humana, mas já se modelavam a anatomia canina. Músculos tensos, articulações deformadas, pés quase humanos, porém retorcidos, e mãos deformadas, adaptadas mais para o apoio do que para o tato. O olhar, redondo e profundo, era o que restava de Josuá, a última âncora de humanidade em um corpo tomado. Ali ainda habitava uma alma,
inquieta e aflita, mas viva. Por vezes, Josuá dava alguns passos de forma bípede, mas logo voltava a caminhar sobre 4 patas, pois lhe era mais confortável e ágil caminhar. Ele não é humano o suficiente, também não é um animal completo. Josuá era uma liminar amaldiçoada, conhecida como Skinwalker. Condenado a viver em sua forma animal agora para o resto da sua vida, Josuá não pertenceria a nenhum dos 2 mundos. Poucos sabem que esse ser um dia fora um humano. Ele enfim estagna, olha fixamente para a casa à sua frente, reconhece-a, ainda pode ouvir os gritos e súplicas vindas daquela garagem. Sente o peso da sua consciência, torturar-lhe a alma, a dor é física. Então inevitavelmente ele solta um uivo lamurioso e gritado, que ecoa pela noite afora, causando arrepios a quem tem o azar de escutá-lo e mais infortunado ainda aquele que consegue o ver e enxergar além de sua aparência animal, a forma semi-humana, liminar amaldiçoada e grotesca entre o humano que fora e o animal que és. Obrigado por assistir ao nosso canal. Vozes da Ibis, contos e mistérios te aguarda para a próxima história. E não se esqueça, o link para adquirir os livros da Ibis está na descrição do nosso canal. Até breve.